Olá, tudo bem? Tudo bom, Mário? Tudo bom, estamos aí. Isso aí, Nessa pinha louca. nesse momento maluco, né? Nesse momento maluco. Gente, Verdade. muito importante, estou aqui com o Mário Teles, uma figuraça aqui de Curitiba, que trabalha com eventos de formatura até hoje. A gente veio aqui bater um papo com ele para entender um pouco desse cenário, entender um pouquinho do trabalho dele também, né, Mário? Vamos lá. Isso Está aí. falando com o dinossauro das formaturas, né? Ô, louco! Esse dia eu falei com uma empresa e ele falou assim: só não fala que eu sou dinossauro de formatura, hein? Cara, é brincadeira, né? A gente estava falando um pouquinho antes agora da gravação. Sim. Minha brincadeira começou, por acaso, há muito tempo, 1978. Uma cidade em Ponta Grossa, uma pessoa conhecida que era amiga de conversa. Eu fazia a faculdade de desenho industrial na época, e aí, na época, me perguntou, cara, você sabe quem é que faz convite de formatura? Eu falei para ela, olha, eu nunca fiz, mas não, sempre tem a primeira vez. Que tal se eu fizer um projeto para vocês? E ali começou uma história que se transformou na minha vida. Conheci muita gente mesmo nesse ramo, muita gente que já se foi, outros que já fecharam, outros que estão, como nós, passando por esse período de transformação. E vamos ver no futuro aí o que vai acontecer depois dessa pandemia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então Vamos aí ver. você entrou na situação de convite de formatura nessa, em 1978 com essa negociação em Ponta Grossa. Exatamente. Começou ali uma turma de odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fiz um serviço para ela. Naquela época, diferente de hoje, né? O contato e a indicação pessoal tinham um peso de ouro. Então, fiz o trabalho para ela, ela indicou para 2 colegas, os 2 para mais 2 cada um, e questão assim, de 6 meses eu tinha um cartel de mais ou menos umas 30 formaturas. Não fazia nem ideia, eu não tinha gráfico, eu era desenhista industrial, eu era designer. Aí tive um sócio, que durou uma sociedade aí desde 78 até 2000, e nesse período todo a gente chegou a conquistar aí, digamos assim, um segmento de formatura digno das grandes empresas de São Paulo, que na época era Espínola e a SM. Tive que fazer conhecer os donos de ambas as empresas na época, mas o processo gráfico ele era muito diferente do processo que eu quis colocar no mercado. Naquela época era papel branco, letra preta, uma capa de veludo com uma tarja de medalha, uma tarja metálica, uma medalha, uma gravação, alguma coisa, se trabalhava muito com veludo. E eu, por ter essa formação universitária, né, de designer, a gente dava muito valor à composição, à criação, a contar a história, a querer mostrar. Tanto é que, na época, para você ter uma ideia, a nossa empresa foi a primeira a colocar fotografia de grupos de formando dentro de um convite, porque até então isso não existia. Então, Como você desenhava o convite, Mário? Conta isso pra gente, cara. Tem ninguém curioso agora. pois é, naquela época não existia computador, então nós É. trabalhávamos com a famosa prancheta, né? Prancheta. Então, a parte da prancheta é bem arcaica essa história, porque existia muito tipografia naquela época. Né? O pessoal de São Paulo trabalhava com tipografia. Letrinha de chumbo, onde se pegava a letra A, B, C, montava Sim. o tipo gráfico para imprimir em cima de um papel branco uma letra preta, que não tinha outra cor naquela época. Tinha cor, mas não se imprimia com outras cores. E a nossa formação, a gente desenhava, a gente pegava papel com várias texturas, trabalhávamos com lápis HB, 2B, 6B, aí a gente Sim. tinha uma ideia, pesquisávamos, eu tenho esses livros até hoje, a gente pesquisava muito a história da mitologia para saber quem era o deus a deusa Tênis, quem era, o Asclépio da medicina, se estudava um pouco de mitologia, e em cima dessa mitologia a gente desenvolvia um tema para aquele convite. E a gente começou a valorizar mais
o que eu falo até hoje, que é o cara nasce, os pais botam ele para estudar, sonham com uma formação, o cara se forma, e nessa data de formatura, esta conversa dessa história de vida com a família é o que eu tento passar. Naquela época, as gravuras, as ilustrações, elas eram feitas à mão. Então, a gente tinha um desenho de fundo, uma tipologia de letra. Essa tipologia de letra, na época, era aquelas famosas IBM Composer, tinha esferinha, né? Então, você compunha, imprimia aquela letrinha, recortava, colava numa lâmina, que era a chapa de papel, levava para o fotolito, fazia aquela foto, e isso tudo tinha um trabalho manual que demorava, em média, lá, 5 dias para se fazer. Agora, fazer isso não era o problema. O problema era você mandar a prova para o cliente. Não é que você mandava a prova gráfica para ele revisar. Né? Tinha que levar lá. Tinha que mandar por SEDEX. O SEDEX era encaminhado para o cliente, e aí esse processo, quando chegava nele, ele revisava, circulava com canetinha vermelha, você fazia de novo. Aí surgiu uma novidade: fax. Nessa época, você pegava o fax e mandava por fax para o cliente fazer essa revisão. O problema é saber em que lugar do Brasil o cara tinha fax. Né? Nem todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Eram poucos. Então, mas o fax já veio para 85, 86, não é? É mais ou menos 80. Olha, eu me lembro bem que em 81 eu comprei uma motocicleta e eu comprei um fax que era o mesmo preço de uma CB 481. O mesmo preço? Um fax custava o mesmo preço de uma CB? Fui comprar lá no Paraguai, que a gente está aqui em Curitiba, então muita coisa de tecnologia nessa época tinha aqui a Foz do Iguaçu para comprar. Então eu me lembro que era um Panasonic, depois teve o Toshiba também, né? Então se transformava nessa parte, digamos assim, bem arcaica comparado com a tecnologia de hoje. Eu me lembro até hoje, perto de 90 aproximadamente, eu acho que 89, 90, um cunhado meu que é médico cirurgião, que viaja o mundo todo, ele foi para os Estados Unidos, aí ele chegou e disse assim: cunhadão, pegou, me abraçou, está aqui o futuro. Eu falei assim: o que é isso aí? Isso aqui é uma impressora laser. Uma impressora laser. E o que é essa caixinha? Isso daqui é um computador, um 286. Tudo vai ser feito via informática. E vai entender o que era. Então, eu me recordo que, em termos de tecnologia, a primeira empresa a ter um computador para criação foi a nossa. Então, a gente começou com 286, 386, 486, o Activa, tudo isso era DOS nessa época, para você ter uma ideia. Não era Windows ainda. Não era Windows. Então, a gente foi progredindo. E hoje, digamos assim, passando todas as fases da produção, a gente chegou à época hoje da impressão digital, onde você pode fazer um convite, que é o que está bastante se fazendo hoje, totalmente personalizado. O convite personalizado, ele, digamos assim, você separa ele em custos, e esses custos em partes. Você tem o chamado convite super luxo, onde você sempre... O interessante é o seguinte, que mudam-se as apresentações, mas o que é o coração, o que é o sentimento daquele formando com aquela família, o valor da conquista expresso naquele pedaço de papel, e que chega na tua casa e diz assim: pai, mãe, está aqui, missão cumprida. A pessoa pega, olha e começa a relembrar ou começa a ver o sucesso do filho, do neto, do sobrinho, do parentesco, quer que seja. Isso é que, digamos assim, o espírito é o mesmo. O que hoje, em termos de criação de convite, você muda são as imagens. Né? O que você vai
visualizar naquele convite. Então, digamos assim, as pessoas que recebem os convites de formatura mudou, porque as famílias, na minha época que eu comecei, elas eram maiores. Hoje, as famílias são menores. Então, a minha época, cada família era 4, 5 filhos. Hoje é 2, 3, às vezes é 1. Então, o cara que está se formando hoje, ele chega e diz assim, um parênteses, meu filho se formou em medicina semana passada. A formatura dele deveria ser em julho e o baile em agosto. Com a pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, essa parte do convite está toda parada. Mas a emoção de saber que está formado, que um dia vai ter festa, a gente já começou. Quem vai ser convidado para a festa? E aí a gente começa assim, vovó de um lado, vovó do outro, 2 tios de um lado, 3 tios do outro. No meu caso, eu tenho 4 irmãos, minha mulher tem mais 5. Aí tem mais os amigos, então a família é grande, só que daí custa caro. Já, por outro lado, tem outras pessoas que ou não têm condições financeiras ou elas são famílias menores. Então, digamos assim, quando você trata hoje com uma família, um formando, você diz assim, olha, vamos fechar o pacote de convites. Quantos convites vocês querem? O formando, a primeira coisa que ele pensa, cabeça, eu quero um para guardar de lembrança. Aí a gente tem que acatar essa ordem, nessa hora, nesse momento, espera para que o projeto comece a se desenvolver, e quando aquele espírito, né, aquela alma que eu te expliquei há pouco, dessa conversa que tem entre ele está se formando e as pessoas, o pai e a mãe muitas vezes dizem, não, você tem que convidar teu avô, tua avó, que te ajudaram, teu tio, teu padrinho, tua madrinha. Nesse período, o cara arruma uma namorada que vira esposa, ela arruma um marido, né? A vida muda, porque o convite de formatura ele começa a ser feito nos pacotes das empresas já no segundo ano de faculdade. Então, você não tem... A vida muda muito nesse período de 3 anos. A maturidade chega muito rápido na cabeça dessas pessoas. E aí, de alguma forma, o número de convidados, aí a intenção de comemorar esse momento, ela muda. E aí, quando esse momento muda, a pessoa acaba pedindo mais alguns convites além daquilo que era o previsto. Daí, as empresas, lá atrás, até, eu digo assim, antes da época do WhatsApp e do Facebook, na época do Orkut ainda, a pessoa tinha uma quantidade de convidados. Hoje ela tem outros convidados e ela convida de outras maneiras. Então, a maneira gráfica, papel, ela, em parte, ela muda, mas as pessoas querem 1, 2, 3 para ter aquela lembrança gravada, para guardar, palpável, porque infelizmente a mídia muda com uma velocidade tão grande que quem tinha o Orkut há 7, 8 anos atrás, aquilo que publicou no Orkut perdeu tudo, não existe mais. E quem sabe daqui a alguns dias não vai mudar tudo novamente. Cara, eu acredito bastante na nostalgia assim, da história. Né? Muita coisa lá do passado está fazendo sucesso hoje e realmente faz muito sentido isso. Assim. A gente só fica nessa de modernidade, porque a gente sabe que a tecnologia vai vir, está atropelando tudo, está mudando tudo, né, Mário? Mas, assim, cara, eu dou muito valor nisso, tanto num convite quanto num álbum de formatura também. Eu acho que é uma coisa sensacional, entendeu? Do impresso mesmo, né? A gente não sabe o que vai ser feito você falou daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos, quem vai estar se formando vão ser as crianças de 7, 8 anos hoje, 10 anos hoje, que estão passando por essa pandemia, né? Então, eu falo para todo mundo o seguinte, assim, olha, vai ver os filmes antigos que estão passando na televisão nesses dias atuais. Você vai ver filme lá, Os 12 Macacos, fala sobre um vírus, uma bactéria que mataria 5 bilhões de pessoas. Filme do 007 e outros desses filmes de aventura. Vai que daqui a pouco tem uma guerra eletrônica que vai apagar todas as mídias eletrônicas. Bem fácil de acontecer, bem fácil. O papel só se toca fogo.
Né? Agora, me fala uma coisa, Mário, fiquei com curiosidade. Nesses primeiros convites aí que você fez lá em 78, 80, por exemplo, 1980, você não ficou com nenhum guardado que você pode mostrar para gente? Eu não tenho eles aqui em mãos, mas eu tenho uma coleção grande de vários deles. Os primeiros 5, eu mandei moldurar um de cada modelo. Que legal! Eu tenho guardado ele, está no quadradinho, está dentro da fotografia, tem ele dentro da moldura e tem ele fora, guardado numa caixa. Isso foi os nomes, né? Odontologia UEPG 78, Geologia da UFPR aqui no Paraná 78, Ciências Contábeis, a maior parte era Ponta Grossa, que era onde eu passava meus finais de semana, na época de moleque, lá com vários amigos, em tese morar em Curitiba. Aí depois foi Administração Federal 81. Eu me lembro, pra você ter uma ideia, uma coisa interessante. Às vezes alguma pessoa diz assim, tu fez o meu convite em tal época. Eu chego para a pessoa e digo assim, o teu convite, tal pessoa era da comissão de formatura, o teu convite ele era assim, 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 assim. Eu dou o relato para a pessoa. O cara fica assim, cara, como é que você lembra disso? Existia uma coisa que é característica minha, né, desde o início, de que o envolvimento meu com a pessoa para quem eu estou fazendo aquela formatura, ele era muito grande, porque você vende além de um sonho. Você começa vendendo um sonho que você tem que transformar em realidade. Você tem que transformar aquele sonho em alguma coisa palpável. Então, a pessoa sonhava com coisas, artes, projetos, ideias do convite, e você tinha que realizar. Com o passar dos anos, aconteceu uma coisa interessante. Uma conversa anterior, você estava falando lá de pessoas da minha época. Vanderlei Kello, fotografia, faleceu no ano passado, infelizmente. Vanderlei foi meu amigo assim, pessoal durante 5 anos. Por quê? Porque a empresa dele veio do interior do Paraná para Curitiba e ele falou assim, olha, preciso estar do teu lado, porque eu era o primeiro a fechar contrato. Vanderlei Kello, conheci o Irano, da Foto Irano, lá no interior de São Paulo, isso nesses anos 80, 79, troço gigantesco que o cara era. Esses envolvimentos que a gente tinha com quem fazia fotografia, quem realizava o evento, quem decorava, do florista, você estava junto para realizar o sonho daquela pessoa, daquela turma. E era um projeto que não tinha ele em computador. Você tinha que trabalhar com o designer, com um monte de lápis colorido, e você desenhar cenários. Porque os cenários não eram feitos no computador. Hoje o computador ele ajuda muito com isso. Mas a dificuldade de transformar o sonho em um projeto continua a mesma dificuldade. Então, esse processo, ele, digamos assim, eu, há 42 anos, trabalho com convites de formatura. Espero fazer isso durante muitos anos ainda. Todos esses processos estão em capturar aquela áurea, aquele sonho, aquele sentimento daquele grupo de pessoas da comissão de formatura e você sintetizar aquilo ali e mostrar, podemos realizar isso dessa forma. Aqui o modelo 1, o 2, o 3, fazer essa perspectiva se transformar em realidade. Eu acho que isso, independente da mídia é papel, televisão, celular, seja lá o que for, vai ser o de mostrar que aquele indivíduo que era uma sementinha, né, um esperma, um óvulo que foram por amor fecundados, que se transformaram numa criança que teve a formatura no primeiro grau no jardim de infância e que cada vez que os pais veem aquela história dele, vão se lembrar do amor que eles sentiam inteira, aquela pessoa. E que a vitória dela, naquele dia que a gente supõe a maior parte das pessoas vai ter uma formatura. Poucas pessoas que eu conheço se formaram mais de uma vez. Mas a realização dos pais, que são os principais
observadores dessa história, né? A primeira formatura é que nem o primeiro casamento, tem que ser inesquecível. Tem que guardar todas essas imagens, história, né? Ô, Mário, eu tô sempre em Curitiba, porque meus pais moram aí no Água Verde, sabe? Meu pai e minha mãe. Opa, então mora lá de casa. Mora pertinho, mora perto é o Atlético? Que campo que é esse que tem aí do lado aí, esse grandão? O maior campo do sul do mundo, Clube Atlético Paranaense. O Atlético, eles moram do lado, cara. Assim, dá uma quadra e meia do Atlético, entendeu? Eles moram. Na Brasília Tiberê. Eu moro na Petit Carneiro. A Petit Carneiro, do lado. É a Rua dos Fundos do Atlético. Só que o estádio fica da minha casa 6 quadras, mais ou menos. Do meu pai dá 2 quadras. Eu moro do lado do supermercado Angeloni, que é uma do Angeloni. Eu moro na frente do Angeloni. Pertinho. Aí eu quero, quando eu chegar aí, eu quero te ligar, eu quero ir aí, você deixa eu tirar umas fotos, fazer um videozinho desses convites, para mim postar aqui no nosso canal, mostrar para essa galera de hoje em dia o que é história realmente, da onde veio o negócio, e tem um monte de empresa que hoje banaliza isso e fala que que não tem sentido nenhum. É brincadeira, viu? Eu quero mostrar para todo mundo isso. Na verdade, assim, desde quando eu comecei, existe uma coisa que eu digo assim, que é a guerra de vender sentimento. Sim. O que eu chamo de guerra de vender sentimento? Você tem uma proposta de um trabalho, você chegava lá com uma maletinha, hoje em dia você vai com o laptop, você vai lá, apresenta um projeto, e você está vendendo um sonho para aquele grupo de pessoas que estão na tua frente. Exato. Primeira coisa que acontece é que o vendedor do concorrente, que normalmente é uma pessoa bem jovem, que está mais ou menos entrelaçada com os ideais e com o dia a dia dos universitários, você mais velho, você fica meio que de lado. Você conta a história, sabe direcionar, mas é a molecada que tem que estar lá no dia a dia conversando, né? Muitas vezes, e já tem algum tempo que isso está acontecendo no nosso país, vender qualquer coisa é muito difícil. Então, se promete de tudo. E na hora que está se prometendo, o camarada desvaloriza, fala mal do concorrente, menospreza o concorrente, e aí existe uma situação que é interessante, né? Psicologicamente, quem está comprando gosta de quem está agredindo o outro. Tem gente que é corrupta, presta bem o que eu vou te falar, tem gente que é corrupta até hoje e dá valor a isso. Quem está interessado no bem comum, não está. É uma situação assim, é muito comum até hoje você terminar uma reunião, você fica de boca quieta, quando você só fala a respeito de convite, que eu não falo a respeito de outro produto que não seja convite. Eu chego para a pessoa e digo assim, olha, além dos convites que vocês estão me solicitando, é de bom tom vocês convidarem o reitor, o diretor da instituição, o coordenador do curso, o nome de turma, o patrono paraninfo de vocês, que são pessoas que vocês estão homenageando e que vão se sentir muito felizes em estarem sendo convidados com o próprio convite luxo da própria turma para irem nesse evento de vocês. Isso é uma homenagem que vocês estão fazendo. É uma coisa interessante, muita turma chega assim, não, eles já estão sabendo. Se não, eles não estão sabendo. Você tem que conquistar. Isso é uma troca de favor. A partir do dia em que ele te disser assim, outorgo-lhe o grau de bacharel, parará, você está colega dele. Você já está igual ao teu professor. Naquele momento, vocês estão no mesmo patamar. Como é que você se sentiria? Então, convide, faça com que ele se sinta feliz. Então é que assim, o que eu falo que você está falando assim é que eles têm que ter um pouco de carinho, né, um pouco de sensibilidade em convidar ali o professor, o reitor para participar, né? E hoje em dia isso se perdeu demais, Mário. Esse ser humano novo, essa moçada nova, cara, eles acham que, sei lá, nós mais velhos, estamos fazendo favor de conversar com eles, enfim, é desse jeito, tá muito foda hoje em dia. Essa moçada de 17, 18 anos, cara, assim, que eu trabalho com os colégios aqui em Campinas também, né? Então, cara, é uma situação que eles querem mandar no pai e na mãe numa reunião, por exemplo, sabe? Isso é um fato que a gente vê que está acontecendo hoje, né?
Mas você sabe que isso é uma coisa interessante que, como eu estava te falando, o que eu procuro dizer para os meus clientes, para os nossos clientes, é que estes convites que eu estou falando para você, eu faço questão de dar. Porque se você não fala nada, no final da conversa eles perguntam: e se a gente fechar com você, o que nós vamos ganhar? Essa pergunta, cara, olha, para quem passou por Fernando Collor, presidente, que deu todas essas crises desde aquela época até hoje, onde você vê a corrupção na política, quando me falam uma coisa dessa, cara, eu fico aborrecido. Porque eu chego e digo assim, olha, qualquer coisa que eu venha dar para você será em termos coletivos. Qualquer coisa que eu dê para você, eu vou dar para todo mundo. Qualquer desconto que eu venha dar, eu vou dar para todos, eu não vou dar para um. Isso é uma coisa que até hoje é um pouco complexo. Mas eu entendo o porquê que eles falam isso. Porque, em primeiro lugar, nesse início de conversa, eles são muito jovens ainda. E eles estão há um ano e meio, 2 anos da formatura, onde eles vão entrar em estágios, trabalho de conclusão de curso, vão entrar em contato com novas pessoas, e eles amadurecem. E nesse amadurecimento, digamos assim, se reacendem a esses detalhes de ficar atento de que as coisas não eram daquela maneira lá atrás. E até pegando um gancho, Mário, que você acabou de falar, porque assim, eles querem ganhar tudo, que acham tudo que é de graça, você me dá isso, me dá aquilo, porque um ponto também eu vejo, dentro de casa, os pais hoje não conseguem falar não para essa moçada mais, entendeu? Eu acho que não conseguem falar não conseguem se impor. Tudo que eles pedem, eles têm a tecnologia, têm o dinheiro que o pai dá, enfim, não recebem um não na cara, eles não sabem o que é não. Aí chega nós lá, vendendo formatura, vendendo fotoimagem que seja, ou vendendo um convite, e você fala que você não vai dar algum item, meu, eles falam, como assim não vai me dar, entendeu? Por isso que eles estão pedindo. E vou te falar uma coisa em relação a isso que é interessante. Vou te falar de história de formatura. Lá nos anos 78, 79, 80, que foram os 3 primeiros anos, onde eu aprendi muito na minha vida, foi a base de tudo que eu construí na minha vida, foram esses 3 primeiros anos, até 81. Naquela época, todo mundo que você entrava em contato para vender um serviço sabia que aquilo que você estava fazendo tinha um preço. Você não ganhava, você não dava, você não oferecia. Aí, teve uma história, não sei se você já ouviu falar, que é essa o Foto Irano, que era essa empresa de São Paulo, aconteceu, cara, era uma coisa impressionante, eles tinham 200, 300 Fusca, todos padronizados, saía cada Fusquinha daquele lá com 30, 40 álbuns, cada vendedor viajava para uma área do Brasil para vender álbum. Eles faziam um baile de debutantes, daí tinham os carros limusine que eles mandavam para vários lugares do Brasil. Tinham 2 aviões, que eu lembro até hoje, um King Air, que levava o artista de São Paulo até o lugar onde ia fazer o baile, o jatinho que ficava o dia inteiro trazendo de uma cidade para outra um músico para tocar naquela formatura. E aconteceu do Irano falecer. E aí passou um hiato ali de um ano e meio, e as pessoas que saíram de dentro da empresa do Irano foram várias, entre eles o Vanderlei Keller. Naquele dia, aquela guerra entre os próprios descendentes ali da Irano, que era a maior empresa de formatura que tinha no Brasil, de foto, vídeo, filmagem, banda, não tinha ninguém que ganhasse deles. Começaram uma guerra que fez com que a maior parte das pessoas tivesse um chamado contrato de risco. O que era o contrato de risco? O camarada, ao invés de começar a pagar as fotos com 1 ano e meio, 2 anos de formatura, que era o que acontecia até então, você começava a pagar pelo álbum de formatura um monte de tempo antes. Você chegava e dizia assim, você vai ter um álbum, teu álbum pode ter 30, 40, 50, 60 fotos, e ele pode ser o tamanho A, B, C, D, determinado. Nessa época, as empresas, para conquistar mercado, elas dizem, não, contrato de risco, faz assim, eu dou para vocês um carro para vocês fazerem uma rifa,
para vocês ganharem dinheiro para fazer o evento, e a gente vai arrecadar essa grana vai ficar com vocês, e o contrato de foto, vídeo e filmagem, eu vou discutir na casa de cada um a quantidade de fotos que cada um fez, e eu vou ter a discussão dentro da casa. Ó, você estava com uma família de 50 pessoas, você vai ter mais fotos do que uma pessoa que estava com o pai, com a mãe, com a esposa lá, e que teve menos fotos. E começou a ser um contrato disputado, digamos assim, com essas bases. E aí é que começou um outro mercado que está hoje bastante complexo. Então, quer dizer, desculpa só te cortar, você está me contando que, na verdade, a foto de venda antecipada que a gente fala hoje, isso nasceu assim lá atrás. Isso nasceu nos anos 80. A primeira empresa que eu conheci vendendo esse processo era o Kello Fotografias. Foi a primeira empresa. E isso era oriundo de quando faleceu o Irano, que era o cara que contratava todo mundo no Brasil, né? O Irano, ele tinha um projeto diferente. Ele lá fechava, já tinha valor, o cara só ia bater na casa dele para entregar o óleo que já estava pago e vender algumas fotos excedentes. Quando ele faleceu, é que começou o contrato de risco. Esse contrato de risco é uma coisa que surgiu lá, eu não me lembro exatamente, mas foi 82, 84. Deve ter sido com Dorana, com Sagai, com Kello, com essa galera. O Sagai tem uma história interessante. Se ele estiver ouvindo o nosso bate-papo aqui, eu não falo com ele desde 1979. Caramba, por quê, pô? Olha só a história que eu tenho com o Sagai. Eu estava com ele esses dias aqui em Campinas. Ele estava aqui, veio aqui conversar comigo. Mas estava com o pai ou com os filhos? Não, com o Sadal mesmo. Sadal. Então, olha só a história. Eu te falei que eu fui a Ponta Grossa, vim em 78, né? Sim. E no finalzinho de 78 me chamaram, através de indicação desse pessoal de Ponta Grossa, para mim ir a Londrina. O que eu fui fazer em Londrina? Em 1979, teve a primeira formatura fora do estado de São Paulo do curso de fisioterapia. O curso de fisioterapia, a primeira turma foi em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eles tinham mais a intenção de ter formação para novos professores para difundir o curso de fisioterapia. E me chamaram para atender essa turma de fisioterapia na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Conheço. Minha irmã era professora lá. Na época eu tinha um Fusquinha, anos 72, e eu ia de Fusquinha para lá. Vai embora. Londrina, cara, chove lá, o pé vermelho lá, suja. Era complicado. É vermelho. A turma marcou lá com a gente na frente tinha uma pracinha na frente do pronto-socorro. Espera ali que a gente vai entrar em contato com vocês. Tá bom. Tô lá, daqui a pouco, quando eu olho uma motinha, que eu me lembro era uma RB 125, porque era aquelas motos que faziam muita fumaça ainda, né? Motor a óleo. Daqui a pouco, quando eu olho dois caras chegando com umas malas. Devia ser uma RX. Aquelas RX dois tempos, barulhenta. Eu acho que era mais velha, era uma RB 125, que eu tive uma parecida naquela época, 79, 80. E chegou aquela motinha com dois caras. Era o capacete, os dois capacetes, aquela roupa alba, que na época acho que nem era alba, mas estava chovendo, cara, pingando de terra, de pó vermelho, aquele troço. Aqueles dois caras pararam, eu estava dentro do carro esperando eles chegarem, e quando eu olhei, eram os irmãos Sagai, que estavam indo lá atender a mesma turma, nós atendemos a mesma comissão de formatura, eles estavam começando, era uma das primeiras turmas dele também, e aí foi nessa época em que fizemos algumas parcerias nessa época, aí até lá por volta de 85, 84, por aí a gente fez muita formatura junto. Fazia foto e você fazia o convite. Exatamente. Porque é aquilo que eu te falei,
Mas era, só um detalhe, desculpa, era o Sadal que estava lá? Era. Era o Sadal e o irmão dele, então. E tinha ele, eu lembro dele e do irmão, né? Foi quando a gente sentou e ambos, né? Ficamos trocando ideia. Isso foi em 78. Final de 78, virado para 79, porque essa turma de fisioterapia se formou em 79. Eu vou perguntar dessa história para ele, que eu estou falando com ele sempre, né? Que eu estou com um pavilhão de eventos dele aqui em Campinas, eu que administro. Então eu vou falar com ele sobre isso aí. Você lembra disso aqui? Ele provavelmente vai lembrar. Naquela época, uma coisa interessante, minha empresa, na época, isso de 1976, aliás, final de 76 até 2000, chamava-se Centro Design. Aí quando a gente... Centro Design. E daí, em 2000, a gente separou a sociedade e eu passei a me chamar de Center Design na época dessa formatura. Então, talvez ele lembre pelo nome na época de Centro Design. Entendi. Bacana. Mas eu espero que ele lembre, porque essa história aí eu lembro com muito carinho. Até algum tempo atrás, eu estive em São Paulo visitando uma outra empresa e fiquei sabendo que ele tinha loja dentro da Unicamp, se eu não me engano, ou se não era Unicamp, era alguma outra faculdade onde eles tinham aberto a loja para vender os álbuns que estavam feitos, as pessoas iam buscar os álbuns dentro da própria universidade. Foi dentro da PUC Campinas, aqui em Campinas. Foi dentro da PUC. Olha só. Eu lembro dessa história, mas durou pouco tempo, que não deu muito certo e tal, mas ele ficou um tempo com uma loja dentro de um shopping, dentro da faculdade PUC. A PUC aqui é gigante, né, em Campinas, né? Era para mim ter ido visitá-lo, que eu estava em Campinas nessa oportunidade, atendendo uma outra empresa, e falei, vamos lá, só que daí eu falo muito. E aí começamos a fazer reunião sobre os convites, quando a gente deu, olha, vamos até lá, não dá mais, que essa hora já não tem mais ninguém lá, já deve estar fechado, eles vão dar... Mário, maravilha, que o nosso tempo que também já está meio curto, mas só finalizando, eu queria que você passasse assim, você tem uma história de vida muito bacana aí, uma história muito legal aí desde lá de trás, né? E é importante, eu adoro ouvir história assim, porque eu ouço a história do meu pai, cara, ele tinha empresa de madeireira, tal, nada a ver, mas a gente fica arrepiado de ouvir as histórias do que ele passou lá atrás, né? E isso é um aprendizado de vida, eu acho, para o ser humano, né? História realmente, o que realmente aconteceu. Eu queria que você me falasse qual que é a sua visão para os próximos 10 anos, né? O que você acha que vai acontecer com esse nosso setor de formaturas e esse mercado? Como você acha que vai ser isso daqui a 10 anos? Olha, como eu falei em parte da nossa conversa, eu acho que enquanto houver emoção e amor, essa parte de convite, de evento, não vai deixar de existir. Porque eu acho que não tem nada mais emocionante para um pai do que ver a conquista dos seus filhos, das suas filhas, da sua família. E a questão do meu trabalho, que seria a parte do convite, que é a primeira, eu digo assim, é a ponta da lança de uma formatura, o convite. De um bom convite, de um lindo convite, depende muito da formatura, porque a pessoa se sente animada em ver um convite bonito, bem feito, que tenha uma mensagem que esteja sendo transmitida, e essa mensagem sempre vai ser de amor. Eu acho que essa mensagem de amor ela vai ser infinita, porque você gera filho com amor, e o amor dos filhos com os pais vai ser mostrar a eles as conquistas para as quais eles foram educados. Não interessa qual curso, porque a nossa vida ela é de várias engrenagens, né? São vários fatores que nos levam. Então, em teoria, não interessa a mídia. A mídia pode ser eletrônica, ela pode ser gráfica, pode ser alguma outra coisa que venha a aparecer, né? Eu acredito que nós, profissionais de eventos de formatura, nossa função é realizar, transformar em momentos esse amor, essa emoção e esse grito de vitória, de conseguir, né? Porque isso fica represado dentro de todo mundo, né? E eu acredito que
o evento, essa falta que nós estamos sentindo hoje de um abraçar o outro. Eu ia na casa dos meus pais, que estão com 93 anos, meu pai, minha mãe, 83, 84, de lá dar um abraço, um beijo. Cara, essa pandemia, em algum momento, vai ter que acabar para que você possa abraçar pai, filho, irmão, irmã, marido, mulher, para você poder ter ter esse afeto. E formatura é a chave que você desliga um momento e começa outro. Porque o ciclo muda. Bem nessa época, para a maior parte das famílias. Você conclui, você está se formando. E o que é que sobra dessa formatura? O começo é o convite que diz para você ir naquele momento. A fotografia, a filmagem, é o que registrou esses momentos, a lembrança desses bons momentos. É o final desse processo. E a banda, a decoradora, a florista, a mocinha que serve a taça de champanhe, elas são fundamentais para que esse momento esteja ali, digamos assim, acontecendo. E que ele seja impecável. O conjunto disso tudo, eu espero que isso não morra nunca. Eu acho que pode passar 10 anos, 20 anos, a apresentação pode ser mais tecnológica, menos tecnológica, mas sempre vai estar se falando de amor, sempre vai estar se falando de emoção. É essa a ideia que eu acho que todos nós que trabalhamos com isso temos que estar envolvidos. Essa cara, é a minha mensagem. Mário, assim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, é um aprendizado, Mário, aqui, ficar ouvindo você sobre tudo isso, cara. A gente até se emociona também, porque é uma história que vem lá de trás e fazer evento realmente é uma coisa que está na nossa veia, né? De trazer isso. Eu falo que o evento, quando eu pensei em fazer formatura, porque eu falei, cara, eu queria realizar sonho de pessoas. Eu sempre toquei nessa forma em todos os meus negócios. Quando eu trabalhei com formatura e eventos, né, que trabalho até hoje, e a história de realizar sonhos realmente. E eu vou levar essas suas palavras aí para o nosso congresso, inclusive, que é o Conafor, né, que vai acontecer agora em junho. E eu só colocaria mais uma palavra aí, família, emoção, amor. Eu acho que esse é o sentido da história realmente, viu? E eu vou usar essas palavras suas aí que foram muito bem colocadas e eu acho que faz todo sentido para o negócio, cara. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês aí. Maravilha. Eu queria te agradecer demais pelo tempo aí, por esse bate-papo muito bacana. A gente vai preparar esse material, subir no YouTube, aí depois eu mando um link para você dar uma olhada aí e mostrar para os amigos também. Tá bom. Será um prazer rever tantos amigos que a gente fez nesse período, porque tem muita gente que me gosta e também tem muita gente que não gosta, né? Você sabe que nesse mercado... Enfim, faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Eu acho que eu deixei bem mais amigos do que inimigos nisso aí. Tem muito mais gente que gosta de mim do que eu gosto também. Será um prazer uma hora dessa aí no Congresso, eventualmente rever todo esse pessoal, difundir a ideia, reunir esse pessoal, trocar ideias, informações para que a gente possa... vencer esses momentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu estou batendo muito, Mário, assim, é a história do cooperativismo, né? A gente está muito nesse momento hoje de dividir tudo, de compartilhar realmente, não ficar segurando o segredinho para você dentro de casa e da sua mala. Não, cara, vamos abrir isso para o mercado realmente, que isso pode ajudar um próximo, pode ajudar um cara lá do Macapá, o outro de Florianópolis, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que a situação é difundir realmente conhecimento e é isso por isso que eu até montei esse congresso e vou bater nisso firmemente, porque eu acredito muito nisso, entendeu? Eu acho que esse será um prazer ajudar o mundo possível e todo mundo que esteja precisando. Tá bom, obrigado. A galera que está curtindo esse vídeo, dá um likezinho ali no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho, vai ter mais coisa bacana. E, cara, parabéns de novo, Mário, por ter você aqui com a gente. Claro, obrigado, velho. Um abração. Sem dúvida, um abraço. Tchau, tchau.